Salve família encarando! Depois de quase 3 longas semanas estamos aqui com o nosso vídeo naquele velho formato que vocês tanto gostam e que eu também já estava com saudades. E já mando aqui aquele abraço para todos que pediram e pro casal que sempre curte nossos vídeos junto, faça chuva, faça sol, Carlos Levi e Ana Paula. Hoje nós preparamos um vídeo que, se não conseguir despertar aqueles que ainda estão presos na Matrix, podemos ter certeza que nada mais vai acordar esse povo. Inclusive, esse vídeo foi um pedido de uma empresa que acompanha nosso canal e que já estão despertos e não querem fazer parte do grupo que domina este mundo. Eles fizeram questão de anunciar no nosso canal mesmo sabendo de todo o boicote que estamos sofrendo. Por isso mesmo eu peço a você que, se precisa de algum dos produtos que eles têm a vender, por favor compre com eles. É muito importante ajudar pessoas tão bem intencionadas e que ainda me pediram para fazer esse vídeo, revelando a carta de Albert Pike. Você vai ver que a coja maligna está em tudo. Por exemplo, nessa polêmica do Santander, se você prestou bem atenção na logomarca deles, tem um fogo saindo de um círculo no chão, o que significa um portal se abrindo. O fogo sai em forma de casulo, indicando que algo está dentro dele. Isso nos dá a pista de quem possivelmente esteja dentro daquele fogo. Analisando o nome em vermelho escrito Santander, se eu escrever dessa maneira fica muito mais fácil de você entender quem está dentro do fogo. Está saindo para o nosso mundo. Como eu disse no vídeo anterior, quem tem conta nesse banco encerra. Isso vai mostrar para os senhores do mundo que eles têm que continuar como sempre estiveram, como baratas rastejando no escuro, porque na hora que aparecerem, que se revelarem de verdade, vão ser esmagados na mesma hora. E diante de informações como essa, vamos ver a vinheta dos idealizadores desse vídeo, os anunciantes do nosso canal. Fui eu que fiz, então eu já aviso que não tá lá essas coisas, galera. Mas o que vale é que o produto é bom e de qualidade, como você vai ver agora. E a patroa anda reclamando da sua bagunça na casa? Acredite, eu sei como é isso, as mulheres nunca nos entendem. Você não quer juntar bagunça, mas onde você vai guardar suas tranqueiras? Mas já pensou se você tivesse um bom lugar para guardar essas coisas? Seria bom, né? Pois agora seus problemas estão resolvidos. Chegou a AGE, o armário de garagem especial feito para você. É fato que hoje os imóveis estão muito mais caros e muito mais menores do que antigamente. Sendo assim, é preciso que você aproveite o máximo possível do espaço que você tem. Por isso, o armário para garagem, a AGE, torna-se a solução ideal para este problema. Ele é fabricado em aço laminado a frio e possui múltiplas prateleiras removíveis e ajustáveis para facilitar a organização dos objetos em seu interior. Ele é fabricado por uma empresa que está totalmente fora da Matrix, por isso mesmo anuncia no nosso canal. E eles têm tanta confiança no produto que fazem que eles dão 2 anos de garantia, 24 meses. Então não perca tempo, organize as suas coisas agora. Entre em contato direto pelo telefone 61 3363 3130 ou mande mensagem para 61 8666 3130. No site deles, cujo link vai estar aí na descrição do vídeo, existem vários modelos. Dê uma passada lá e escolha o seu. A AGE é o armário para sua garagem, esse eu assino embaixo, é faca no zoiudo. Agora, sem mais delongas, faça como o amigo Juca e pegue chimarrão e o amendoim torrado. E vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Muito se fala de maçonaria. Sabemos que nela é onde se começam os primeiros degraus da pirâmide Illuminati. Não é à toa que na maçonaria são 33 graus. A maçonaria é muito antiga, ninguém sabe ao certo quando ela começou. Nós acreditamos que ela se formou como é hoje na época do rei bíblico Salomão. O assunto é intenso, envolve guerras santas, cavaleiros templários e por aí vai. Mas muitos consideram que a maçonaria segue pelo caminho que segue hoje, graças a Albert Pike, muitos consideram o pai da maçonaria moderna. E eles têm diversos motivos para isso. Esse cara foi uma verdadeira mala sem alce, e como tudo que não presta e nem vale nada, foi considerado um gênio. Ele falava 16 idiomas e mesmo quando era jovem ele foi aprovado para exames para ser aceito em Harvard. Dizem que nem mesmo a melhor universidade do mundo, a Harvard, parecia estar à altura da inteligência de Albert Pike. E por isso ele optou em terminar seus estudos sozinho com um programa chamado de autoeducação. E o pior é que deu certo. Ele virou professor em diversas universidades. Dizem que Albert Pike não era só inteligente, mas ele era muito forte também, falando fisicamente. Uma das suas proezas foi uma viagem dos Estados Unidos para o México, onde ele perdeu seu cavalo e viajou a pé cerca de 970 quilômetros. Ou esses caras mentem demais ou esse cara realmente era muito forte. Depois de entrar na maçonaria, começou no 4º grau e foi subindo até chegar ao grau 33. Em seguida, conseguindo o título Soberano Grande Comendador da Jurisdição do Sul do Rito Escocês em 1859. Ele foi até general da Brigada do Exército Confederado na Guerra Civil dos Estados Unidos. Ele foi um dos fundadores do lixo chamado Ku Klux Klan. Só por aí já dá pra você que tipo de pessoa desprezível o mundo admira. E por que a maçonaria não presta, nem nunca prestou e nunca vai prestar? Ela é a grande causadora de todo o mal do mundo desde épocas imemoráveis.
Albert Pike sucedeu inclusive Abraham Lincoln na presidência dos Estados Unidos. Ele tinha acesso irrestrito na Casa Branca, ou seja, ele podia entrar lá na hora que quisesse. Afinal, como eu já disse em vídeos, os Estados Unidos está há muito tempo nas mãos deles. Até aí tem alguns que podem estar dizendo, o que tem nisso? O que me interessa? Bom, meu amigo, é agora que a chibata começa a comer. Esse maçom, Albert Pike, escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini em 1871. Eu sei que alguns de vocês pensam agora, quem é esse fresco? Bom, esse era outro mala sem alça feito ele. Esse Giuseppe Mazzini foi considerado um líder revolucionário italiano, em meados dos anos 1800. Ele recebeu uma carta do Albert Pike em 1871. Essa carta explica com clareza o plano maldito dos senhores do mundo para a Terceira Guerra Mundial, dos Illuminati. A carta de Mazzini estava em exposição no Museu Britânico Biblioteca em Londres até 1977, antes de ser retirada inexplicavelmente da vista do público. É inexplicavelmente para o povão, né? Mas para nós sabemos que assim que o povo começa a perceber as coisas, as baratas voltam para as sombras, para os esgotos de onde eles vivem. E esses caras não brincam em serviço. A carta foi escrita em 1871. E ela já previa acontecimentos que ainda iriam acontecer com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e só ia vir anos depois. E ainda diz com clareza que foram eles que causaram tudo isso, confirmando o que nós já dizemos nesse canal há mais de 3 anos, repetindo aqui constantemente. Eu já tô ficando inclusive rouco de tanto dizer isso. Só que agora tá aí, uma carta que ninguém, por mais idiota que seja, pode negar que existiu. Ela estava lá no museu, muito se falou dela e eles tiraram ela do ar. Mas o conteúdo que havia na carta está aí até hoje. Então preste muita atenção agora nos fatos narrados, para você entender porque houve a Primeira e Segunda Guerra e porque haverá uma terceira. Essa é a nova ordem mundial nua e crua, se prepare. A partir de agora o que você vai ouvir é o conteúdo contido na carta. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminatis derrubem o poder dos Cesares na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelo Agentur, agentes dos Illuminati entre os impérios britânicos e germânicos, serão utilizados para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir outros governos e a fim de enfraquecer as religiões. Aqui vale a pena a gente fazer uma breve explicação para que você possa olhar para mim e dizer: Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! É preciso que você saiba que na Rússia, antes da Primeira Guerra, existia um sistema tradicionalista, e os senhores do mundo não poderiam deixar que uma fortaleza no meio do império que eles estavam construindo continuasse a existir. O governo czarista da Rússia, que inclusive tem esse nome porque czar significa César em russo, eles se autoconsideravam o Terceiro Império Romano. Eles tentaram derrubar a Rússia antes em ataque direto, mas fracassaram. Napoleão, mesmo ao comando de 500 mil de homens, fracassou em conquistar a Rússia. Ele perdeu naquela ocasião 380 mil homens e mais de 100 mil foram feitos reféns na Rússia. Ela é grande demais, geograficamente falando, além de estar localizada em um ponto estratégico. Os Illuminatis aprenderam com aquela derrota que não se devia bater de frente com ela. Para conquistar era preciso usar a estratégia que usaram em Troia, usando aquele cavalo de madeira. Em outras palavras, destruindo de dentro para fora, como estão fazendo aqui no Brasil e no resto do mundo. Financiando pessoas para cargos públicos que não vão trabalhar para a nação nem para o povo, mas estão a serviço deles, forjando constituições, manipulando a mídia, mudando conceitos do povão. Continua vivendo em um mundo imaginário onde nada disso existe, é apenas uma coisa de conspiracionistas malucos e birutas. Então, da mesma forma que fizeram com Troia, aconteceu na Rússia. Naquela época, o forte império, Czares, foi substituído pelos bolcheviques. Eles se estabeleceram no poder, exatamente como está escrito na carta, muito antes de ter acontecido a Primeira Guerra. E apenas depois dessa guerra, eles saíram do poder graças aos agentes Illuminati. Eles foram treinados por diversos lugares do mundo, especialmente com essa missão. Eles vão observando, entendendo a cultura, o sistema de um país e começam a soltar dinheiro para alguns elementos isolados que vão fazer oposição. Nem sabem o que está realmente acontecendo, são apenas gado também, manipuláveis. Eles vão ser usados em favor da nova ordem mundial. A ordem estabelecida naquele lugar, dando espaço para que os Illuminati possam se estabelecer no país. No caso da Rússia, para impedir que o povo percebesse as coisas que iriam mudar para pior para ele, e tivessem a ideia de querer reerguer o antigo sistema. Eles assassinaram toda a família real Romanov, cruelmente inclusive, em 1918, exatamente como a carta de Albert Parker, de 1871 já dizia. O novo governo russo seria ateísta, e seria esta uma militância no mundo contra todas as religiões, considerada por eles e por muitos ateístas até hoje como uma droga, uma coisa de gente ignorante e pobre. Outra coisa que choca é que a carta ainda especificava que o novo governo, além de ateísta, também tinha que ser comunista. E ainda tem gente, aliás, gente não, gado, que mesmo apesar de saber que tudo que estou dizendo aqui realmente é real, ainda prefere continuar ignorando o assunto, dizendo aí nos comentários: o Palmeiras não tem mundial. Chega da vontade de peidar e sair voando, galera, sério mesmo.
Nesse caso, nós que estamos despertos, às vezes concordamos com os Illuminati quando chamam o povo de gado. Não dá pra chamar de outra coisa a não ser gado mesmo. Agora vamos continuar lendo essa carta escrota. A Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel, na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, e seria então restringida e realizada em xeque até o momento em que iria precisar dela para o cataclisma social final. Mais uma vez, dando uma pausazinha nessa carta. Essa parte foi bem pesada. Você vê que eles jogam com as nações e suas preferências como peças em um tabuleiro de xadrez. Não é por acaso que o piso maçônico é sempre de porcelanato de preto e branco, simbolizando um tabuleiro de xadrez. Forças políticas e militares são apenas peças nesse tabuleiro para serem usadas a favor da causa deles. Você vê que o nazismo foi apenas mais uma peça usada por eles, e o quanto o serviu. Surpreendentemente nessa história, o nazismo só começou a governar na Alemanha em 1933, foi até 1945. A carta já revelava esse plano maligno em 1870, veja quantos anos depois. Esses caras não só são sistemáticos, como contam também com forças ocultas vindas do próprio Lúcifer. Acredite você ou não, isso é uma coisa que não conta apenas com o lado físico, mas já envolve forças ocultas, por mais que alguns não suportem essa ideia. Então você que enxerga mais longe, meu amigo, pode perceber que o nazismo foi levantado por eles, fortalecido por eles e sacrificado por eles na hora conveniente. É como aquela pessoa que cria um peru de Natal. O cara dá ração, o cara dá abrigo, deixa o bicho bem gordo e confortável. O melhor que ele pode fazer pelo bicho, ele faz. O peru, antes de ser abatido, tem que estar nas suas melhores condições possíveis. Só que quando chega a hora, ele é abatido sem dó nem piedade. É por isso mesmo que muitos americanos, inclusive eu quero mandar aqui um abraço para muitos que acompanham nosso canal aí. Eu fiquei até surpreso quando vi meu Analytics aqui no YouTube. Mas é esse o motivo que a América ficou tão quieta na Segunda Guerra Mundial. Tudo fazia parte do mesmo plano maligno. Não é à toa que Adolf Hitler tinha fortes ligações com o ocultismo, seitas secretas e por aí vai. Inclusive, ele não dava um passo sem se consultar com sua bruxa particular. Ela se comunicava com entidades que ele acreditava serem seres superiores de uma raça pura. E isso só mostra o quanto os cristãos estão certos em dizer que essas entidades que estão em contato com as pessoas são todas demônios com o mesmo propósito. Muitas vezes essas entidades falam o que as pessoas querem ouvir. Porque, como diz a Bíblia, ele é mentiroso e não veio para não ser para matar, enganar e destruir. E no caso da Segunda Guerra, eles caçaram judeus, mataram, e quando a meta foi finalmente atingida, devolveram aos judeus o Estado de Israel, que até então não existia como é nos dias de hoje. Isso só foi possível por causa do Holocausto nazista, e fortaleceu o movimento sionista, como Albert Pike falou na carta. Causou uma comoção mundial. Todo mundo ficou com pena dos caras, então, para consolar, deram um Estado para eles, que essa era a meta dos senhores do mundo. Continuando a carta, chegou aquela hora que dá o frio na espinha. É quando ele faz a revelação da Terceira Guerra Mundial. Então vamos à carta. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelo Agentu, agentes dos Illuminati, entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe, muçulmano e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutualmente. Enquanto isso, as outras nações, uma vez, estarão mais divididas sobre essa questão e serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômico completo. Vamos desencadear os niilistas e os ateístas e vamos provocar um cataclisma social formidável, que em todo seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários. Exterminará esses destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta a partir desse momento seguirá sem bússola ou direção, ansioso por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração. Receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Essa manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Aqui acaba a carta do infeliz. Isso de fato é assustador, meu povo, porque além do que foi dito aqui, nós, eu e você, sabemos por experiência própria como estamos exatamente nessa parte da carta, sem perigo dessa profecia não se cumprir. Para isso, basta olhar o caos que já está aí. Tem uma meta política, que é introduzir o crime de homofobia, ou seja, equiparar a homofobia ao racismo e ao antissemitismo. Homofobia tem cura? Tem! Educação e criminalização, meu amor! Essa do Banco Santander deixou isso muito claro, até para aqueles que ainda estão dormindo na Matrix. Quando se perde a fé e se torna ateu, por mais culta que a pessoa seja, não há como não se comparar com os animais, e se um Deus para prestar contas, vem logo a pergunta:
Por que então não fazer isso ou aquilo? Por isso que inteligente como Albert Pike era, ele percebeu tudo isso, e não sou eu que estou dizendo, é ele próprio. Basta você prestar atenção nesse trecho. Mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. E eu continuo dizendo que sem Deus nós não somos nada. Eu, você, qualquer um, somos apenas carne morta a ser descartada a qualquer momento. Outro ponto que eu quero destacar aqui e chamar sua atenção é nessa partezinha aqui. Enquanto isso, as outras nações, uma vez mais, estarão divididas sobre essa questão e serão obrigadas a lutar até o ponto da exaustão físico, moral, espiritual e econômico completo. O que mais nós vemos hoje é as minorias sendo defendidas e impondo à sociedade suas anomalias como conduta moral e criando leis e privilégios para essa classe, automaticamente rebaixando a outra. Hoje ser hétero, cristão e homem, pelo sistema que está implantado agora, e continua se expandindo com uma velocidade imensa, você já sofre preconceito e é menos favorecido pela lei. Quando ele fala exaustão econômico completa, eles estão falando das privatizações. Cada vez mais esses senhores do mundo começam a serem os donos de tudo que existe no país, nas fontes de rendas do país. Estão falando em privatizar a casa da moeda, meu amigo. Veja bem, além de serem donos do dinheiro, agora também serão responsáveis pela fabricação da nossa moeda. Além de serem os donos de tudo mais no país. Quando se fala em privatização, por exemplo, dos Correios, as pessoas não percebem que isso vai custar toda a fonte de renda do país. Aquele dinheiro que vai para os cofres públicos e volta para o povo em forma de serviço, pelo menos uma parte, embora exista muito roubo, também se arrecada muito no país, não vai voltar mais. Então imagine, se com o dinheiro já é ruim, imagine agora sem ele. Tudo vai para as mãos dos senhores do mundo. E nós vamos ficar na dependência que eles gastem aqui. E o que eles estão fazendo na verdade? Separando toda a riqueza do mundo e colocando nos países de primeiro mundo. E juntando todos os pobres em outros países de terceiro mundo como no Brasil. Por isso mesmo eles querem trazer todos os imigrantes para cá. A maioria, sem preconceito nenhum. Vão tirar empregos de outras pessoas aqui. E além de boa parte desse povo ser realmente bandidos que estão foragidos do país deles. Pessoas com a vida destruída. Que aprontaram lá e muito provavelmente vão aprontar aqui. Não se pode abrir a porta de um país dessa maneira. Ainda mais quando não cuidam nem dos cidadãos daqui. Como é que vão querer cuidar dos cidadãos de lá? As pessoas não percebem esse lado e taxam tudo como preconceito. Hoje, quando você fala que é contra a privatização, as pessoas logo querem te taxar de esquerdista. Mas por outro lado, essas pessoas são tão idiotas que não percebem que a própria palavra privatizar já se diz se desfazer, perder aquilo, se privar de um serviço. É óbvio que se privatizasse, por exemplo, os Correios, o serviço ia melhorar. Mas o dinheiro que você tem hoje para poder postar, você não ia ter amanhã, porque de uma forma, direta ou indiretamente, esse dinheiro que você gastou jamais vai voltar para o seu bolso. Você já viu que, por exemplo, se você quiser comprar uma Ferrari Enzo e trazer para o Brasil, você não pode? Ela custa 5 milhões de dólares. Se você quiser uma, você vai ter que se mudar para um outro país. Por que isso? Por que é que rico não tem problema para ir para nenhum lugar que ele quer? Se pergunte por que só o pobre não é bem-vindo nos países de primeiro mundo. São perguntas fáceis que você não precisa ser nenhum gênio nem ler 200 livros para entender. É só você raciocinar e pensar um pouco. E você vai ver que quem está realmente idealizando todos esses planos é os senhores do mundo, os malditos Illuminati. Um bom exemplo que eu posso dar aqui é usando ainda o Santander. Isso que aconteceu nem deveria ter sido discutido, mas o que foi que aconteceu com o crime que o Santander cometeu? As redes sociais estão cheias de pessoas debatendo sobre o assunto. A maioria, obviamente, ficou muito ofendido, mas existem muitas pessoas mesmo, defendendo esse ato escroto do banco. Outros, tão escrotos o quanto, na mídia aberta, estão defendendo essa pedofilia, necrofilia, zoofilia e a esculhambação total com a fé alheia. Mas eles estão defendendo e ainda xingam as pessoas que são contra. Coisas que estão inclusive contrariando a nossa lei. Eu já mostrei aqui em um vídeo um pai que foi preso por ensinar sua profissão de pedreiro ao filho. O Estatuto da Criança caiu em cima. Mas cadê o Estatuto da Criança agora em cima do banco? Por que é que um banco pode atacar a moral da sociedade desse jeito e ficar impune? Esse tipo de acontecimento está realmente nos deixando esgotados. Eu mesmo estou me sentindo assim. Acredito que muitos de vocês também. Cada vez mais e mais essas aberrações estão ficando comuns. E as redes sociais como Facebook e YouTube ainda nos taxam como extremistas. Mas os extremistas são eles, porque nós não impedimos que eles façam as coisas. Apenas criticamos. Mas eles, pelo contrário, querem nos proibir, querem nos banir das redes sociais. Então me diga quem é verdadeiramente o extremista. Os religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI, então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se
for. Tô disposto a pegar em armas se for. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção nessa carta do Pike, que eu considero o ponto-chave mais importante de todos, é o que prova definitivamente, sem sombra de dúvida, que a maçonaria e os Illuminati servem ao demônio. Tudo isso é plano de Lúcifer, que o desejo dele não é os ateus, nem os gays. O desejo dele sempre foi e será o povo cristão. Ele quer tudo que Deus ama para ele. E nessa carta está escrito exatamente isso, se você prestar atenção. Vamos ler a parte. Em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários e exterminará esses destruidores da civilização. Veja como ele se refere aos caras. Destruidores da civilização, animais e a multidão desiludida com o cristianismo. Ou seja, o povo cristão vai sobreviver, vai batalhar e vai sobreviver, porque ele sabe que somos maioria e somos um povo forte. Então escute aqui, não sou eu que estou dizendo, é a carta, meu amigo. Prestem atenção para depois não vir falar bosta no comentário. Eu vou ler de novo para que você preste atenção, que não sou eu que estou induzindo a você entender isso. Está escrito assim: e os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários, e exterminará esses destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta, a partir desse momento, seguirá sem bússola ou direção, ansiosa por um ideal, mas sem saber para onde proferirá sua adoração. Receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Ou seja, o que eles querem é que as pessoas perdam a fé em Cristo, e depois, quando não tiverem mais esperanças, aí eles vão trazer finalmente a doutrina luciferiana para as pessoas. Eles já estão fazendo isso agora, meu povo. Como esses desenhos do banco mostrou claramente, são coisas que já aconteciam no paganismo. Sodoma e Gomorra estava cheio disso. Chega que é chato eu repetir isso, mas é fato. Quanto mais você tenta desviar do assunto, mais isso fica provado claramente. Essas baratas iluminadas estão constantemente querendo sair das sombras. Nós somos a última resistência contra essa coja. Por mais rico, por mais poderoso que eles sejam agora, junto com a maçonaria, que tem todos os homens mais poderosos das nações, porque se você não sabe, você tá fazendo uma faculdade, principalmente a de direito, eles adoram pegar advogado. Aquele cara que é um bom atleta, aquele cara que é bem inteligente, tá com uma nota acima dos outros, chega um diretor da faculdade e convida esse cara para entrar no grupo deles. Uma honra, é claro que o cara aceita. Então esse jovem prodígio já passa pro lado deles, aprende a doutrina deles e trabalha a serviço deles. Em contrapartida, do nosso lado está nascendo um movimento de pessoas do nosso meio mesmo. Eles mandam você abandonar sua religião, diz que são prostituta. Mas meu caro amigo, você que pensa assim, não é a hora dessa briga nesse momento. Eu concordo que religião não salva, mas dizer que não devemos nos unir, que não devemos trocar ideias sobre isso, que não devemos estar juntos, seja em um templo, seja em uma praça, seja onde for, isso é uma coisa que vai nos enfraquecer a nossa fé, a nossa união, vai nos tornar fracos, porque cada um vai se individualizar, e esse é o ponto-chave para uma fraqueza, para uma autodestruição. Eu não concordo, por exemplo, com muita coisa do catolicismo, mas ainda assim, eu prefiro ir na igreja para me purificar. E como assim, Davi? Agora você foi gado. Então quer dizer que é o templo que vai lhe purificar? O templo de pedra? Não, meu amigo, é porque lá eu me sinto mais perto de Deus do que na minha casa, onde eu peco o dia todo, falo palavrão, faço um monte de coisa errada. Vai dizer que muitos aqui também não fazem a mesma coisa? A igreja não é santa, nem o templo de pedra. Mas pelo menos lá dentro eu não pequei, pelo menos não tanto como peco aqui em casa e nem lá na rua. É por isso que eu prefiro me purificar com Deus lá, estar perto de uma pessoa que abriu mão do mundo para estar na minha disposição e tirar minhas dúvidas. Uma igreja que inclusive é grande e responsável por boa parte da moral e dos bons costumes que foi nos ensinado até hoje. Então é preciso reconhecer isso, seja da maneira que for que você pense. Sozinho não se consegue nada, uma andorinha só não levanta voo. Então meu amigo protestante, meu amigo católico, espírita, desigrejados, ateus, seja quem você for, vamos parar de nos atacar, vamos nos unir, porque do jeito que vai, meu amigo, não vai demorar muito para essa última meta da carta de Albert Pike se cumprir. 2. Olha, ali dá meu c... eu não posso. Ai, que ódio. Eles simplesmente dão as costas e vão embora como se nada tivesse acontecendo. Em ao lado onde nós estávamos, uma outra árvore já está tendo uma outra aglomeração de pessoas. Filma o chão, vocês vão ver a quantidade de preservativos. É, aqui eles ficam usando drogas e fazendo sexo. Dá uma olhada, a quantidade de camisinhas. E eu vou dizer uma coisa também, olha. Aqui o povo transa sem camisinha, ai, a galera nem precisa, meu irmão. Não é melhor ir pro motelzinho? Aí, que motel, mulher? Aonde motel? Tem que ser aqui mesmo. Motel pra quê? Tá certo, então. Casado ainda, hein? O sexo aqui é ao vivo. O sexo aqui é ao vivo, hein? Não é isso, safadeza, apenas de putaria.
Os maçons iluminados conseguiram estar onde estão agora porque são extremamente unidos e organizados, e eles estão cada vez mais nos separando para conquistar em seguida. Um povo separado é um povo conquistado, entenda isso. Não é hora de querer acabar com as religiões, meu amigo, por mais que a gente discorde das práticas de cada uma delas, por mais que tenha pastor, padre se aproveitando disso. Eu não faço parte dessa ideia de querer destruir as religiões e não quero fazer. E digo a vocês que nossos inimigos verdadeiros são outros. Vamos aprender tudo que possamos das leis de Deus e não sermos nunca mais guiados por homens. Mesmo que seja um pastor, mesmo que seja um padre, ele só deve te explicar o que você sozinho não consegue entender. Mas não é seu mestre, Jesus é o seu único caminho. Até o nome Jesus, hoje em dia as pessoas te criticam por falar. É Yahushua, mudaram a Bíblia. Primeiro o que eu vou dizer aqui, nunca mudaram a Bíblia. A Bíblia é como sempre foi, como está nas Sagradas Escrituras. Ah, Davi, agora você conversou besteira. Pois é, me mostre uma versão onde Davi não ficou com Batseba. Me mostre uma versão onde Jesus Cristo não foi crucificado. Me mostre uma versão onde Noé não construiu um barco. O que tem lá diferente são palavras que, obviamente, não foi por maldade, não foi por ruindade. A maldade está nos seus olhos. Mas você pega um idioma, por exemplo, como o português, que tem adjetivo, substantivo pra tudo. Por exemplo, você chama um cara de banana, ele não sabe se você tá falando de uma banana de comer ou se tá chamando ele de banana. Porque nós usamos essa expressão tanto para se referir à fruta, como para xingar os outros. Isso não acontece em outros idiomas. O brasileiro é muito criativo e principalmente nessa área. Então como é que você traduz certas expressões de um idioma, sendo que no outro não tem? É óbvio que você tem que mudar uma palavra ou outra, parece que esse povo é idiota. Me desculpem a sinceridade, galera, mas eu realmente fico estressado com esse assunto. As histórias que estão na Bíblia muitas vezes condenam a própria prática da religião. Então como é que a pessoa vai ser tão idiota de editar uma coisa e deixar trechos que vai ferrar ele mesmo? Se fosse para editar, eles teriam editado tudo. Só que você acha que aquele povo que estava revolucionando o mundo na época, os verdadeiros cristãos, iam permitir que o Constantino fizesse o que quisesse com as escrituras deles? O cara tem que ser muito imbecil para acreditar nisso, me desculpem. Me desculpem a sinceridade. Você acredita no que você quiser, se quiser se desescrever, também se desescreva, mas eu não vou deixar de dizer o que eu penso com medo de perder escrito. A verdade é essa. Para mim, quem fala isso é idiota. Ponto final. Se a Bíblia ainda estivesse adulterada, eu prefiro morrer com ela abraçada e acreditando no que tá ali. Porque eu não vejo de forma nenhuma como é que aquilo pode me prejudicar, muito pelo contrário. Além de ser um livro sagrado, é um livro de moral. É um livro de código de honra. E pra mim é a coisa que temos mais perto de Deus. O povo fala de Jesus e como conheceriam Jesus sem esse livro? Por acaso Jesus foi te visitar pessoalmente na tua casa? Ou você sabe que ele existiu através do livro? Vamos largar essa hipocrisia, meu amigo, e parar de brigar por coisa que não tem interesse. Não interessa se você chama Jesus ou Yahushua. O que interessa é que você siga o que realmente está escrito naquela Bíblia, a doutrina cristã. Jesus não disse, através do meu nome saberão que vocês são meus seguidores. Ele disse, através dos seus atos reconhecerão que vocês são meus seguidores. Então quando nós praticamos o cristianismo, quando praticamos em atos, você não é o que você fala, você não é o que você pensa, você é o que você faz. Você pode ser o melhor cara do mundo, roubou, você é ladrão. Ah, mas eu tava pensando na melhor das hipóteses, você é ladrão. Fim de papo. Roubou é ladrão. Então é preciso entender isso e parar de hipocrisia. Você é cristão, você ajudou quem? Você tá aí na sua casa sentadinho, dando amor à sua esposa, a seu filho, e uma pessoa na rua, você costuma ajudar? E um desconhecido, o que é que você faz com ele? Você enrola quando pode? Sei lá, você é vendedor de alguma coisa, você empurra mercadoria ruim no cara? Isso é ser cristão? Você recebe um troco errado, você devolve? O cristianismo tem que ser praticado, meu amigo. Não existe esse cristianismo só de espírito, adoração espiritual não existe. Porque agora você não tá em espírito, você tá em carne. E você tem que fazer os atos em carne. Eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou ninguém, galera. Eu sou só um cara que lê a Bíblia sem nenhuma religião. Eu não tinha religião. Na verdade, eu era ateu na época. Quando meu pai morreu, eu fiquei muito revoltado. Então, eu comecei a ler o livro justamente para desmoralizar um pastor. O que aconteceu, eu até contei isso já para umas pessoas aqui. O que aconteceu foi que o pastor se desviou e eu comecei a acreditar em Deus de novo. Eu percebi que eu poderia ficar com raiva de Deus porque ele levou o meu pai, ou poderia agradecer a ele pelo tempo que ele me permitiu viver com ele. E com certeza, é muito melhor ficar agradecido pelo tempo que ele me permitiu ficar com ele. Então, meu amigo, eu repito aqui, você não deve querer sua salvação por um homem, você não pode ser guiado por um cego. Um cego não guia o outro. Mas não tem nada demais você perguntar a um pastor, um padre, ele deve te explicar o que você sozinho não consegue entender. E você tendo sempre em mente que seu mestre é Jesus Cristo e prestando atenção no que ele está te ensinando. Se ele se desvia dos ensinamentos de Deus, ele não é um bom professor. Então eu peço a você também que assine a petição pedindo pro Santander reparar o dano que causou à nossa sociedade. Esses caras não podem ficar impunes como estão. O link vai estar aí na descrição do vídeo, é muito simples você assinar. Até com sua conta no Facebook você assina. Não deixe de assinar, galera, vamos mostrar pra esses caras que não é assim que a banda toca. Eu peço também agora a sua oração em nome do jovem Nildo Sampaio de Araújo.
Ele era um garoto ainda, que infelizmente perdeu sua vida. Sua família tenta superar essa perda e nosso amigo Iranildo me escreveu e pediu que nossa família, encarando, reze por Nildo Sampaio. Eu tenho certeza que muitos de nós faremos isso. E que isso também sirva para nos lembrar o quanto nossa vida é curta. E todos nós somos milagres de Deus. Eu não sei como foi o seu dia hoje, com quem você brigou ou não, mas entenda, meu bom amigo, que todos que estão ao seu redor, inclusive você, não vai estar aí para sempre. Não há espaço para o ódio, você não pode perder tempo com isso. Se tem uma coisa que podemos aprender com os senhores do mundo e observando essa aberração do Albert Pike, é que esses caras passam suas vidas em prol de um objetivo e lutam até os últimos dias por eles. Eles deixam meta para serem cumpridas por seus sucessores. O David Rockefeller é um bom exemplo disso. Pouco antes de falecer, visitou muitos governos e pessoas, selou acordos, mesmo sabendo que tinha pouco tempo de vida. Em outras palavras, eles não perdem tempo. Então por que é que você e eu vamos nos dar o luxo de perder quando os nossos inimigos, senhores do mundo, não descansam nem de dia nem de noite? Pense nisso, meu amigo, e junte-se a nós nessa batalha, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço encarecidamente que você que gosta de carro e aventura se inscreva no nosso canal Encarando na Estrada. Mas por favor, só se inscreva se você realmente gosta de carro e de manutenção. Apesar de ser eu que faço o Encarando na Estrada, ele não vai ser um canal recomendado para a família. Você que costuma assistir meus vídeos com a família, por favor vá lá e se desinscreva. Eu peço isso a você, eu tenho que ser sincero. Não vai ser um canal que eu recomendo para a família. Ele vai ser um canal para gerar renda. E o que eu apurar lá vai ser para sustentar esse canal aqui. O que esse canal aqui vem apurando mal dá para comprar confeito, meu amigo, acredite. É o mesmo que está acontecendo com vários outros canais. Está aí a prova para vocês verem. Eles simplesmente tiraram a monetização e o alcance dos nossos vídeos. Esse canal tinha 18 mil inscritos por mês, baixou para 3 mil. 3 mil inscritos por mês eu tinha quando tinha 20 mil inscritos. Então eu também não quero ficar pedindo doação aqui a vocês, eu sei como a situação está difícil. É claro que aquela pessoa que tiver uma situação melhor, que tiver cartão de crédito, que não vai sentir falta e realmente fizer de bom coração, então se torne um patrão e faça uma doação mensal no valor que você desejar. O link está aí na descrição do vídeo. Inclusive uma pena que no meio de 167 mil inscritos apenas 11 pessoas possam colaborar com o nosso trabalho. Então inclusive eu quero agradecer a essas 11 pessoas e saibam que o trabalho vem continuando até agora graças diretamente a vocês. Então fica aqui o agradecimento em nome de toda a nossa família. Nós nos encontraremos aqui de novo, como sempre, na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 hora. Como de costume, nada mudou. E nem vai mudar, se Deus quiser. No Encarando na Estrada, com vídeos de carro, manutenção, rolé e caçada sobrenatural. Vai ter muita coisa insana lá. Nós nos encontraremos na segunda, quartas e sexta-feiras. Mas como eu disse, não é um canal recomendado para a família. Quero deixar isso bem claro. Que o nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.